Algum tempo depois, o Mark se depara com um castelo grande e antigo. Ele deve entrar e ver o que está acontecendo lá. Ele vai até a porta, mas está trancada. Ela requer uma senha. Aqui está uma sequência de números, mais 4 dígitos devem ser adicionados. Você consegue adivinhar quais? Um mais 3 é 4, 3 mais 4 é 7, 4 mais 7 é 11. Então, 7 mais 11 são 18. Aí, os próximos dígitos são 2 e 9, 29, porque isso é 11 mais 18, e 18 mais 29 nos dá 47, que é 4 e 7. A senha é 2947, e essa é a resposta certa. A porta se abre e o Mark entra em um corredor escuro e empoeirado. Mas assim que ele dá um passo, move uma corda no chão e uma jaula de metal cai, prendendo ele. Felizmente, há uma maneira de lidar com isso. Na parede, o cara vê 3 botões e uma instrução. Se ele pressionar o botão azul, a jaula ficará cheia de água e só abrirá em 10 minutos. Apenas para saber, uma pessoa normal pode sobreviver sem ar por 3 a 4 minutos no máximo. O botão verde abrirá todas as jaulas ao mesmo tempo. Olha ao redor, há mais uma jaula na sala e dentro dela um lobo faminto está andando de um lado para o outro. O botão laranja fará com que o chão da jaula desapareça e o Mark cairá em um buraco cheio de jacarés famintos. Qual pode ser a melhor escolha para ele? Sério, não há necessidade de tentar nada arriscado. Se o Mark apertar o botão azul, a água passará pelas barras da jaula e em 10 minutos ele estará livre para ir. Logo, a jaula se abre. O Mark vê um longo corredor com muitas curvas. Sua tarefa é descobrir em qual direção ele precisa seguir. Não é tão difícil. O cara está dentro de uma galeria de arte com pinturas nas paredes. Depois de cada curva, ele pode ver 2 imagens. Ele deve seguir apenas as pinturas originais e precisará de sua ajuda para diferenciá-las. Ok, aqui está a primeira. Qual delas é a original? Ambas as pinturas parecem ser A Noite Estrelada de Van Gogh. Mas veja, em uma das imagens há alguns aviões no céu. Van Gogh definitivamente não pintou isso, então essa deve ser a réplica. Portanto, a melhor escolha do Mark é o outro caminho. Outra curva, outra escolha. Desta vez é A Garota com Brinco de Pérola, de Johannes Vermeer. Qual delas é a original? Eu não acho que a garota da obra-prima verdadeira tinha um piercing no nariz. Então, a pintura à direita é falsa e o Mark deve virar à esquerda. Com certeza você conhece esta. É Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Mas uma das imagens está realmente bagunçada. Você pode ver a diferença? Veja, no quadro da direita, você pode ver alguns carros na estrada atrás das costas da mulher. Acho que o Mark deveria virar à esquerda. Esta é A Persistência da Memória, de Salvador Dalí. Qual pintura é uma réplica? É a da esquerda. Eu não acho que um smartphone moderno derretido faça parte desse quadro. Vire à direita. E mais uma escolha a fazer. É Gótico Americano, de Grant Wood. Olhe atentamente e ajude o Mark a escolher. O homem no quadro à direita tem tatuagens nos dedos, o que torna a pintura falsa. Então, o Mark deve virar à esquerda. Ele se encontra em um corredor escuro iluminado por várias tochas. São 3 portas. Cada uma delas pode levar o Mark ao lugar que ele precisa, mas atrás de cada porta há algo perigoso. A instrução na parede diz que atrás da primeira há um bloco de ferro equipado com um sensor de movimento que esmaga todo mundo que entra. Atrás da segunda porta há um choque elétrico que nunca falha. Atrás da terceira porta há vidro quebrado por todo o chão. Qual caminho o Mark deve escolher? Ele deve escolher a terceira porta. Ele está usando um par de sapatos, não?
Então, o vidro não será um grande problema. Finalmente, o Mark vê a sua esposa. Ela está presa em um aquário e em breve ficará sem oxigênio. Mas o principal problema? Há 2 aquários e 2 mulheres, ambas inconscientes e absolutamente iguais. Ele precisa descobrir quem é a verdadeira Jane. E ele só tem uma tentativa. Qual mulher é a esposa dele? Olha, uma das mulheres tem um M tatuado no pulso. M significa Mark. Deve ser a esposa do cara. Ele corre em direção a ela e tira a água. Meio minuto depois, ela recobra os sentidos. Eles têm que sair agora. Mais uma vez, há 3 saídas. A Lola trabalha como garçonete em um navio de cruzeiro. Uma noite, após o restaurante ser fechado, ela encontrou um relógio caro no chão. Ao anunciar o objeto no rádio do cruzeiro, 3 pessoas aparecem dizendo serem donas dele. O Rogério mostrou para a Lola a marca do relógio em seu pulso e pediu que ela o devolvesse. A Maria disse que se lembrava de ter deixado o relógio cair perto da entrada do restaurante e o quer de volta. A Susana não parava de perguntar se alguma coisa no relógio tinha quebrado e se ele estava funcionando. A Lola viu que o relógio pertencia a Susana. Por quê? Você tem 10 segundos. A marca que está no pulso do Rogério é pequena demais se comparada ao tamanho do relógio que a Lola encontrou. E se a Maria se lembrava onde tinha deixado o objeto cair, por que não havia ido lá procurar por ele? A Joana e o Miguel estavam comemorando o Halloween fora de casa. Ele disse que duvidava que ela tivesse coragem de ir a um castelo abandonado de 120 anos que ficava do outro lado da cidade. Dizem que lá morava um cientista maluco. Sem pensar 2 vezes, a Joana começou a andar. Ela chegou à casa às 3 da manhã e a porta estava aberta. Quando entrou, o cientista maluco apareceu e disse: "Tem uma charada para você. Se responder corretamente, poderá ir embora. Se não, farei meus experimentos científicos em você. Uma esfera tem 3, um círculo tem 2 e um ponto tem 0. O que é? Você tem 9 segundos para descobrir." Dimensões. O Miguel saiu do trabalho e entrou em um estacionamento escuro para pegar seu carro. Quando se aproximou do veículo, viu uma trava de 4 dígitos na porta. Ele continuou olhando para ela, até que seu chefe apareceu e disse: "Agora quero ver se você é inteligente o suficiente para ser promovido, e só tem uma tentativa. Se conseguir decifrar o código, amanhã se mudará para o escritório dos executivos." O chefe entregou um pedaço de papel para o Miguel, onde estava escrito: "Qual foi o último ano que fica igual, mesmo se for virado de cabeça para baixo?" O Miguel começou a pensar em todos os anos que se passaram, e no dia seguinte ganhou a promoção. Você tem 8 segundos. Pense rápido. É 1961. A Sarah chegou ao estúdio de dança para ensaiar, mas encontrou seu instrutor caído no chão, inconsciente. Perto dele, havia um vaso quebrado. Alguém certamente o golpeou na cabeça. Ela ligou para o detetive Alan e, após chegar à cena do crime, ele suspeitou de 3 pessoas que haviam entrado no estúdio naquele dia. O William, outro instrutor, disse que havia tido uma aula particular de última hora com uma celebridade, e quando saiu ninguém tinha aparecido no estúdio ainda. O Mário, um dançarino profissional, falou que tinha tirado a semana de folga e que foi lá para devolver as chaves para o instrutor de dança, pois as esqueceu dentro da bolsa quando foi embora no dia anterior. A Sandra, uma dançarina, garantiu que tinha uma aula naquele dia, mas que quando chegou não viu ninguém pela janela. Por isso deduziu que o estúdio estava fechado. O detetive Alan soube na hora quem estava mentindo. Você tem 7 segundos para descobrir. Foi a Sandra. Os dedos dela estavam cheios de corte e curativos. Ela deve ter se cortado quando quebrou o vaso. A Lúcia saiu de um restaurante e estava voltando para casa. Enquanto falava com sua irmã no telefone, pegou um atalho, passando por um parque escuro.
De repente, alguém chegou por trás dela e puxou a bolsa que estava em seu ombro. Ela tentou correr atrás da pessoa, mas estava muito escuro, então só viu um vulto entrando no cinema. A Lúcia seguiu a pessoa e quando entrou no cinema, viu 3 garotas lá e as questionou. A primeira disse que tinha acabado de chegar lá e que estava esperando sua amiga. Ela falou que estava segurando uma sacola grande para entrar com comida escondida no cinema. A segunda garota afirmou que tinha perdido o filme, estava com a perna quebrada e tinha levado um tempão para chegar ao cinema. Por isso, estava esperando a próxima sessão. A terceira garantiu que tinha voltado da casa de uma amiga e que passou ali para ver quais filmes estavam em cartaz. A Lúcia deu uma boa olhada nela e soube imediatamente quem estava mentindo. Você tem 6 segundos para identificar a pessoa. Era a moça com a perna quebrada. A perna direita dela está supostamente quebrada, mas em vez de segurar a muleta do lado direito para apoiar o peso do corpo, a garota está segurando o suporte do lado esquerdo. O Alex estava no parque, tirando fotos de árvores e flores para um concurso de fotografia. Quando terminou, colocou sua câmera em cima do banco e começou a desmontar seu equipamento para guardá-lo no carro. De repente, ouviu o barulho de alguém correndo e percebeu que sua câmera tinha sumido. A única coisa que ele viu foi a pessoa entrando em um carro azul. O Alex pegou todas as suas coisas e foi atrás do ladrão. Pouco depois, avistou o carro estacionado do lado de fora de uma lanchonete. Ele entrou e viu 3 pessoas sentadas. Você consegue adivinhar quem é o ladrão? Você tem 5 segundos. É o da direita, que está olhando o cardápio. Os outros estão comendo, o que significa que já estão ali há mais tempo. Uma semana depois, a Ana estava sentada no seu quarto de hotel quando viu uma batida na porta. Quando abriu a porta, viu um homem que nunca havia visto antes. O estranho se desculpou. Opa, me desculpe, foi mal. Eu tinha certeza de que esse era o meu quarto. Ele então se virou, percorreu o corredor e desapareceu no elevador. A Ana voltou correndo para o quarto e começou a arrumar suas coisas, pois soube imediatamente que o Marcos a havia encontrado. Como ela descobriu isso? Ninguém bate na porta do seu próprio quarto de hotel. Aquele cara era um homem enviado pelo Marcos para procurar por ela. Quanto mais rápido você corre, mais difícil é de pegar essa coisa. O que é? É a sua respiração. Davi e sua esposa Jéssica se mudaram para outra cidade. O lugar não era grande. Para os habitantes locais, a chegada de novos moradores era um acontecimento. Por isso, no dia seguinte, os vizinhos curiosos do casal vieram dizer olá. A Karen se apresentou e disse que tinha certeza de que seriam grandes amigos. Ela até fez cupcakes para o Davi e a Jéssica. A senhora Oliveira disse aos recém-chegados que morava na cidade há quase 80 anos. A Betty estava super animada. Um homem veio morar na nossa cidadezinha e é tão bonito. Que notícia maravilhosa! 2 das vizinhas pareciam um pouco assustadoras e apenas uma parecia normal. Qual delas? A Karen decorou os cupcakes com algo que parece meio suspeito, como olhos. A Betty ficou muito empolgada com o Davi. Quanto à senhora Oliveira, ela certamente sabe muitas coisas sobre a cidade e seus habitantes. Ela pode ser uma fonte útil de informação. E ela preparou uma sopa para eles. A esposa do Bruno lhe disse para cozinhar vários ovos e ele tinha que fervê-los por exatamente 2 minutos. Ela deixou para o marido 3 ampulhetas, de 3, 4 e 5 minutos. Como ele pôde ferver os ovos por exatamente 2 minutos? O Bruno esperou até que a água começasse a ferver. Em seguida, virou as ampulhetas de 3 e 5 minutos. Quando aquela de 3 minutos acabou, Bruno colocou os ovos na água. E quando o tempo de 5 minutos acabou, ele tinha seus ovos perfeitamente cozidos por 2 minutos. Era a primeira vez que o Edu andava no seu iate novo. Mas o homem parecia estar sem sorte naquele dia. Uma forte tempestade afundou o iate e ele mal teve tempo de chegar à superfície. Meio inconsciente, ele acabou em alguma praia. De manhã, o homem percebeu que estava preso em uma pequena ilha deserta, sem rádio, sem telefone celular, sem qualquer meio de comunicação. E a ilha não tinha árvores para fazer um sinal de fumaça.
No terceiro dia, o Edu notou um pequeno avião circulando no céu sobre a ilha. Será que estavam procurando por ele? Mas a aeronave estava voando muito alto e o piloto não conseguiu vê-lo. Ainda assim, o homem fez algo e logo foi pego por um helicóptero de resgate. Como ele atraiu a atenção do piloto? O Edu pegou algumas pedras e as usou para escrever SOS na areia. A Ellen morava em Singapura com seu marido Dennis. Certa vez, ela disse ao marido que queria visitar a tia que mora na Itália. Dennis não se importou, mas ela pediu à esposa que lhe enviasse uma foto assim que chegasse na Europa. Quando a Ellen chegou em Roma, mandou uma selfie para o Dennis. Abaixo da foto escreveu: "Tchau, da Itália. Acabei de chegar." Depois de olhar a foto, o Dennis percebeu que sua esposa havia mentido para ele. Como ele soube? Na foto, o relógio na parede mostra exatamente a mesma hora que o relógio da cozinha, que é em Singapura. Portanto, se a Ellen estivesse em Roma, o relógio mostraria uma grande diferença de fuso horário. Um dia, Cristiano decidiu que precisava desenvolver suas habilidades de pensamento lógico. Ele encontrou um tutor e passou a visitá-lo para fazer aulas particulares. Mas esse professor tinha um hábito interessante. Perto do final de cada lição, ele sempre dava vários enigmas para o Cristiano resolver. Ele não podia ir para casa até que os resolvesse. Nesta sexta-feira, o primeiro enigma foi assim: como você pode transformar 6, que é o número 6 em inglês, em um número ímpar? Complicado. Como? Removendo a letra S, ele vira X, que é 9 em algarismos romanos. Mas ele sabia que era apenas o começo. O próximo enigma foi ainda mais difícil. É fina, mas quando a água respinga nela, não é absorvida. Quando atingida, ela muda de cor. Ela cobre uma coisa incrivelmente complexa. No entanto, é super flexível. O que é? A princípio, o Cristiano não tinha ideia. Ele teria que ficar e decifrar enigmas até meia-noite. Felizmente, em um momento, ele se deu conta. É a pele. O tutor do Cristiano ficou impressionado com o progresso do rapaz. Ok, disse ele. Mais um enigma e você pode ir para casa. 3 médicas disseram que o Raul era irmão delas, mas o Raul alegou que não tinha irmãos. Quem estava mentindo? O Cristiano percebeu imediatamente que todos estavam dizendo a verdade. Todas as médicas eram irmãs do Raul. Ufa, ele finalmente poderia ir para casa. Você está em uma sala grande. Tudo está coberto por teias de aranha, com uma camada grossa de poeira nos móveis. E o piso está rachado. Então encontra um pote sobre a mesa. Nele está escrito antídoto. Você tem certeza que isso será útil, então o coloca dentro de sua bolsa. Além disso, acha um molho de chaves e vai para o outro lado da sala. Há 3 portas à sua frente. Ei, por que sempre 3? A primeira tem várias fechaduras, mas as chaves que você encontrou vão abri-las. A segunda tem um aviso: lobisomens dentro. Não há sinal algum na terceira porta e ela parece convidativa, limpa e sem teias de aranha. Qual escolher? Seus 10 segundos começam agora. As fechaduras na primeira indicam que deve haver alguém, ou alguma coisa lá dentro que não deveria sair de lá. Então é melhor não abrir essa porta. Se a terceira não tem teias de aranha nem poeira, alguém deve usá-la regularmente. É bem provável que algum lobisomem viva ali. Então é melhor optar pela segunda. A saída leva a um parque com árvores e um lindo gramado. É estranho o quão exótico isso parece ser para um lugar como este. Você vê um grupo de 7 pessoas ao longe. Elas também parecem totalmente normais, mas assim que se aproxima, você percebe que há coisas estranhas em algumas delas. Sim, são zumbis. Quantos você consegue identificar? Cuidado, eles podem ver você. Só restam 7 segundos agora. A resposta certa é 3.
Esse cara está tentando encontrar o olho dele, que caiu no chão. A jovem sentada no banco está tomando um sorvete com partes de corpo nele. E este homem nem percebeu que um cachorro mordeu a perna dele. Você tem tanto medo de zumbis quanto esse jovem aqui. Mas o mais assustador é que essas pessoas nem desconfiam de que estão perto de monstros. Enfim, você passa por esse grupo esquisito discretamente e chega a uma montanha. Sobe até o topo dela e aprecia a bela vista do pôr do sol. Para continuar, precisa atravessar uma das duas pontes. Há um homem na ponta de cada uma. Você tem certeza de que um deles é um lobisomem. Mas qual? E como saber? Parece que todos esses zumbis sentiram seu cheiro. Corra! São só 7 segundos. Você assistiu ao pôr do sol, o que significa que vai escurecer em breve. Hoje é dia de lua cheia, então conseguirá ver qual deles se transformará em lobisomem. Você atravessou a ponte segura. É noite, mas a lua cheia ilumina o caminho à sua frente. Dá para avistar um castelo enorme ao longe. Deve haver fantasmas lá dentro, mas você não está nem aí. É melhor enfrentá-los do que ficar aqui fora com essas criaturas. Quando entra no castelo, vê que está em um baile. 8 pessoas com máscaras estão dançando. Você se dá conta de que isto é um teste de atenção. Quantas são fantasmas? 7 segundos até o descobrirem. Aquela mulher está dançando, mas os pés dela não estão tocando o chão. Ela está flutuando. Todos estão usando vestidos e fantasias modernas. Mas aquele casal ali usa roupas como o da era vitoriana. Fantasmas não conseguem mudar de roupa, certo? Você encontrou 3 fantasmas e resolve não atrapalhar a dança deles. Vamos continuar a missão. Você entra em outra sala. Lá tem uma mesa gigante com um verdadeiro banquete. Frango frito, batatas fritas, pizza, legumes, frutas, refrigerante, sobremesas de dar água na boca e outros quitutes. 8 pessoas estão sentadas à mesa. Você está com uma fome danada e pensa em comer um pouquinho. Mas sua intuição lhe diz que tem alguma coisa errada aqui. E percebe que todos ali são vampiros. Mas como você descobriu? 5 segundos. Por que essa comida toda está intacta sobre a mesa? Será que ninguém nesta sala está com fome? Oh, certamente querem jantar, mas não essas comidas aí. Eles querem o seu sangue. Corra, rápido! Você dá o fora dali, mas os vampiros estão no seu encalço. Para ser salvo, precisa escolher uma das 3 salas que estão ali perto. Há labaredas enormes na primeira. Um poço com lanças afiadas no fundo o espera na segunda. E a terceira está cheia de gás venenoso. Qual delas você vai escolher? Rápido, eles vão chegar em 5 segundos. E a resposta certa é a sala com gás. Se você respirar essa coisa venenosa, os vampiros não vão tomar seu sangue tóxico. Mas aí eu vou pro beleléu. Calma, lembra do antídoto? Beba, se recupere e saia logo dessa mansão. Você passa por uma mata e finalmente encontra a praia. Perfeito, alcançou sua meta. Mas sua alegria dura pouco. Você avista 3 caras desesperados dentro d'água. Socorro! Não sabemos nadar! Você está prestes a mergulhar na água para salvá-los, mas sua intuição diz que há algo suspeito por aqui. 2 deles são monstros marinhos tentando capturá-lo. Mas quais? 5 segundos para salvar o verdadeiro humano. Um deles possui membranas entre os dedos e as guelras deste aqui estão visíveis. Mas aquele cara lá ainda precisa da sua ajuda, então salve o rapaz e volte para a praia. O Antônio mora no sul de uma cidade, a 20 minutos de distância da faculdade. A casa do Marcos fica no norte e um pouquinho mais perto, apenas 10 minutos de distância. As aulas desses jovens começam nos mesmos horários, e eles sempre se encontram no parque a caminho das aulas. Qual deles fica mais longe do prédio da faculdade quando isso acontece? Os caras se encontram no mesmo lugar, ou seja, ficam à mesma distância do prédio da escola.
Os funcionários de um aeroporto perceberam que um homem viajava para fora do país várias vezes por semana. Eles começaram a suspeitar que ele era um contrabandista, mas não sabiam dizer o que o cara levava para o exterior. Ele sempre levava uma mala ou bolsa consigo, mas dentro delas não havia nada proibido ou caro. Só vários meses depois, quando um novo funcionário entrou na equipe, é que o mistério finalmente foi resolvido. O que o homem contrabandeava? Ele contrabandeava malas e bolsas de marca. O detetive Carlos estava perseguindo um criminoso que havia roubado seu relógio. O meliante, o Carlos não tinha visto se era homem ou mulher. Correu para dentro de um hospital e sumiu lá dentro. Quando o detetive correu para chegar às salas, viu 2 médicos examinando seus pacientes. Um deles tinha que ser o criminoso que ele estava procurando. Mas qual? Era a mulher da esquerda. O estetoscópio não estava nos ouvidos. A Emília passou com louvor em uma prova muito difícil, mas por algum motivo inexplicável, o professor tinha certeza de que a jovem havia colado. Depois de discutirem por um bom tempo, eles chegaram a um acordo, e a Emília topou resolver um único enigma do seu professor para manter a nota alta. No pedaço de papel que ele deu para a aluna, havia um problema matemático. Escreva 8 números 8 para que o resultado seja 1000. A jovem nem precisou pensar muito para descobrir a resposta. Qual será? É só montar a seguinte equação: 888 mais 88 mais 8 mais 8 mais 8 igual a 1000. O pequeno Arthur sabia que seu irmão mais velho, Felipe, tinha ganhado dinheiro de presente por causa de seu aniversário. O garoto até tentou, mas não conseguiu encontrar a grana. Um dia, quando o Felipe estava fora de casa, o Arthur resolveu entrar de novo no quarto do irmão. Não havia dinheiro algum lá dentro, mas o caçula encontrou um mapa. Seu irmão era esperto e tinha escondido a grana no jardim. O Arthur seguiu as instruções à risca. 10 passos para a esquerda, 15 passos para a direita, depois 8 em linha reta. Só pode ser aqui. O menino começou a cavar. Ele passou 2 horas tirando terra e mesmo assim não encontrou nada. Será que o Felipe pregou alguma peça no irmão caçula? Os passos do Arthur eram muito menores do que os de seu irmão. É por isso que ele estava cavando no lugar errado. Nível 2. No meio da tarde, Helena estava trabalhando, quando de repente o alarme de segurança de sua casa enviou um alerta de que alguém tinha entrado lá. A mulher ligou para a polícia na hora. Ela tinha certeza de que o invasor havia sido enviado por seus concorrentes e achava que ele estava em busca de um cartão de memória com as informações sobre seu novo projeto. Quando a polícia chegou, havia mesmo um homem dentro da casa. Os policiais o revistaram, mas não encontraram cartão algum. O cara não poderia ter engolido o objeto. Então, onde estava o tal cartão? Quando a polícia o deteve, o homem colocou o cartão de memória no bolso de um dos policiais. Após ser revistado, o criminoso o pegou de volta. O gerente de um resort de esqui foi dado como desaparecido. A polícia suspeitou de 3 pessoas que estavam hospedadas no hotel, mas infelizmente nenhuma delas estava lá. Provavelmente estavam nas montanhas esquiando. Os policiais não tinham tempo a perder e resolveram examinar os quartos dos hóspedes. Observe os pertences dos suspeitos e tente descobrir qual deles está por trás do sumiço do gerente. É o João. Ele é o único que não levou nenhuma roupa de inverno nem equipamentos esportivos de inverno. Ou seja, ele não foi para o resort se divertir. O José, um viajante rico, se hospedou em um hotel pequeno, mas luxuoso, à beira-mar. Durante uma tempestade pesada, com ventos furiosos, houve um apagão. O hotel inteiro ficou submerso na escuridão. As pessoas passaram pelo menos 2 horas sem eletricidade. Assim que o problema foi resolvido, o José percebeu que, durante a confusão, alguém roubou sua carteira com muito dinheiro e todos os seus cartões de crédito.
A polícia chegou e interrogou todas as pessoas que estavam no local na hora do apagão. O Júlio, recepcionista, disse para a polícia que tinha ido ao porão. Ele estava tentando acionar um gerador de emergência, mas infelizmente não conseguiu. A Nicole, outra hóspede, disse que tinha chegado 1 hora antes do apagão. Ela estava exausta, então só acendeu várias velas, desfez as malas, tomou um banho e foi dormir. O Gregório, motorista do hotel, disse que estava no aeroporto. Um novo hóspede havia chegado e ele tinha ido lá buscá-lo. A polícia descobriu imediatamente quem estava mentindo. E você, sabe quem é? O apagão foi causado por uma tempestade, e aviões não voam quando o tempo está assim. Então como é que alguém poderia ter chegado de avião? O Gregório mentiu.